Graça e paz, boa tarde mesmo. Obrigado por você estar com a gente aqui no nosso podcast, que não é mais um podcast, mas é um novo podcast que está se iniciando agora. São 3 horas e 11 minutos. Teve um atrasozinho hoje por causa de uma questão técnica aqui, mas nós vamos avançar aqui, tá certo? Muito obrigado por sua presença. Não deixe de compartilhar esse link, passa à frente aí, porque nós temos um assunto, eu tenho certeza que esse assunto ele vai falar muito a você aí. Esse podcast é um podcast doutrinário, eu tenho certeza que você vai aprender bastante e também vai poder compartilhar com pessoas aí que você acredita que não sabem sobre esse assunto, que precisam saber mais um pouquinho sobre esse assunto, tá? O Espírito Santo se movendo, né? Ou quando o Espírito se move, tá certo? Olha, você que está nos assistindo aí, você que está com a gente do Japão, porque tem gente com a gente do Japão, isso mesmo, de longe, do Japão, da Espanha, Estados Unidos, todos os lugares. Hoje a internet, né, ela faz isso, ela dá esse poder aí para que a gente possa alcançar os mais diversos lugares aí. O Brasil já é um país imenso, né? Então, mas imagine aí a gente atingindo aí outros países, outros lugares aí fora do Brasil. E você pode nos ajudar com isso, fazendo essa palavra correr mais velozmente. Como? Compartilhando o link, né? Então faça essa palavra correr velozmente, conto com você, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, apóstolo Eliezer, Mama G, nosso pastor Eliezer, nosso pastorzão, nosso apóstolo, Mama G, Mama Georgia, nós chamamos carinhosamente de Mama G, que nos treinam, né? São nossos pais aqui ministeriais, e nós somos muito gratos, porque estamos aqui hoje, nesse estúdio aqui, com esse podcast, por causa desse casal abençoado aí, dessa família que veio aqui para Taubaté, né? E fez com que essa palavra corresse velozmente aqui nesse lugar, né? Arrancou os tocos aqui para iniciar essa obra aqui em Taubaté, né? Então, essa palavra da fé que chegou em Taubaté, eu tenho certeza aí que você foi tocado aí, foi alcançado por essa palavra, amém?
E todos aí que estão aí no Vale do Paraíba, o Vale do Paraíba aí que está sendo realmente incendiado por essa palavra da fé, essa palavra rema, viu? Então, fica com a gente aí. Hoje eu estou aqui com nosso grande amigo, companheiro. Meu Deus do céu, é top demais, viu? Pense no homem cheio. Olha, ele toca, ele canta, é professor do Rema, professor da Escola de Ministros, ele é secretário doutrinário. Meu Deus do céu, o homem prega. Pastor Beto Gomes, grande obrigado pela sua presença aqui. Tá com a gente aqui pra gente bater um papo. Grande honra estar aqui mais uma vez com você, Pastor Roberto, deste podcast doutrinário. É sempre muito bom a gente conversar, investirmos esse tempo, que é um tempo de qualidade, para crescermos espiritualmente, né? No conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra, que é o modo mais preciso, né, de conhecermos a Deus, entendermos o que a palavra de Deus diz. Estou muito animado para esta tarde, quero também animar você que está conosco e fazer das minhas as palavras do pastor Roberto, compartilhar esse link aí para o máximo de pessoas que você puder compartilhar, teus amigos, teus colegas de trabalho, teus parentes, quem estiver perto de você, nos grupos, como o pastor Roberto costuma dizer, né? Grupos do Zap, tudo do que tiver em grupo aí, né? Grupo de família, grupo da mesmo. faculdade, grupo do trabalho. Para que eles possam ser abençoados, edificados também, tão quanto você será, né? Quero agradecer também imensamente a oportunidade ao pastor Eliezer, Geórgia, meus pais espirituais e ministeriais, por este tempo, né? Por estar aqui, que também é grande responsabilidade, porque estamos representando, né, o nosso pastor, Vale salientar, isso é verdade, é a fato. Nossa liderança. Exatamente. E sendo canais, né, pastor Roberto? Exatamente. Canais de divulgação, de expansão da palavra da fé, do reino de Deus. Grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio, mas maiores coisas Ele fará. Estamos com grandes expectativas para o restante desse ano, no nome de Jesus, onde teremos muitos podcasts doutrinários ainda. Muitos, né? podcasts para tratarmos doutrinários. de tantos assuntos tão importantes para o nosso desenvolvimento espiritual e ministerial, como este de hoje também. Então, grande honra, pastor Roberto. Obrigado pelo convite mais uma vez. Opa, é isso aí, pastor Beto. O senhor falou de uma coisa chamada responsabilidade, né? É verdade, viu? Nós estamos aqui representando e glória a Deus aí pela vida dos nossos mentores, né? Nossos pais ministeriais que nos deram essa oportunidade de estar aqui falando Verdade. um pouquinho com vocês aí, compartilhando com vocês. E é isso aí, pastor Beto. Quando a gente fala sobre o mover do Espírito, sempre surgem dúvidas das mais, né? As pessoas, elas são curiosas, são curiosas, né? A respeito disso. A respeito disso, né, pastor Beto? E tem muitas perguntas, né? Tem até uma pessoa aqui, Maria Vitória, que já está no chat. Ela está perguntando se pode fazer alguma pergunta. Mas pode, irmã Maria. Isso mesmo. Irmã Maria Vitória, faça as perguntas. Faça uma não, faça várias. Pastor Beto está aqui para responder todas. Ele parece aquele levantador do vôlei, sabe? Exatamente isso. Levantou a bola para... Eu levanto, ele corta. Pelo amor de Deus, deixa. Fazer o corte. Viu, Mas Maria isso Vitória? é bacana, né? O pessoal que está nos assistindo interagir conosco mesmo. É isso aí, é desse jeito. Tem muita gente com a gente já aqui no chat. Depois a gente vai ler, tá certo? Todos os comentários. Então comente aí, participe. Olha, sem a sua participação não é a mesma coisa. É preciso que você participe. Então participa aí, vai no chat, comenta, fala de onde você está falando, né? E a gente vai conversar, no finalzinho a gente vai conversar um pouquinho mais, tá? Mas é isso aí, pastor Beto, o mover do Espírito... Sim. O Espírito Santo se movendo. Uma das perguntas mais recorrentes que a gente escuta de pessoas que estão chegando na igreja, vem de outro ministério às vezes, né, e vem visitar a igreja. Aí elas perguntam, a pergunta que é mais, que tem mais, é mais assídua, é aquela pergunta, sim, mas por constante. Constante, né? Por que vocês correm, né? Por quê? Como é que é esse negócio? Por que correr na igreja? Tem que correr, né? Se não correr, não pode fazer parte? Como é que é? Não necessariamente, né? Mas você falando sobre essa frase, né? Falando a frase, o mover do Espírito, é bem interessante porque a gente precisa logo desmistificar algumas coisas. O primeiro ponto
seria que o Espírito Santo não é somente um poder, né? Ele também não é algo fantasmagórico. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém. E como tal ele se expressa. Como tal ele se move. E o Espírito Santo ele é o ponto de ligação, né? Entre nós e Cristo, entre Cristo e Deus Pai. De forma que nós estamos unidos, por assim dizer, né? A Cristo e a Deus Pai pelo Espírito. É a Trindade ao nosso favor, né? Então, pelo Espírito Santo ser uma pessoa, obviamente, e também estarmos conectados a Ele, Ele vai se mover, Ele vai querer se expressar de alguma forma. Então, eu tenho muita dificuldade em participar de cultos sem movimento. Não sei quanto a você, pastor, sim, mas sim. Eu tenho muita dificuldade, porque é a mesma coisa de estarmos prendendo ou segurando uma pessoa. Amém. Né? Mas quando você vê aquele culto fervoroso, pessoas, né, respondendo com aclamações, glorificando ao Senhor, levantando as mãos, num ambiente propício à rendição, né, onde a palavra está sendo ministrada, onde os próprios dons do Espírito ali estão operando, né, e pessoas estão respondendo aquilo ali, isso é uma evidência de que o Espírito Santo ele está em operação, ele está se expressando, ele está cumprindo o que ele veio fazer aqui na igreja, né, cumprir aqui nessa terra. Então, quando as pessoas relacionam um culto ungido ou o Espírito Santo a frieza, a gelo, a paralisia, até tem cultos que mais são parecidos com missas, né? Do que com culto. Assim, eu não consigo entender, porque é a mesma coisa de comparar o Espírito com uma imagem de escultura. E o Espírito Santo não é uma imagem de escultura. Né? A imagem de escultura está ali feita pelos homens, parados, sem movimento nenhum. O Espírito Santo é uma pessoa que se movimenta, que fala. Isso. E os dons espirituais revelam isso. Né? Então, o Espírito Santo ele quer se demonstrar nos nossos cultos. E esse mover do Espírito, né? Esse calor, que não vou falar nem um calor humano, mas o calor proporcionado pelo Espírito Santo, de fato, vai levar o corpo de Cristo a se movimentar. Então, movimento faz parte, né, de cultos onde tem a participação direta do Espírito Santo de Deus. Pode não ser somente esses movimentos relacionados a correr, né? Ou mesmo a rir, mas com frequência isso vai estar acontecendo. Então a gente tem que se prevenir, a gente tem que se preparar para participarmos de cultos assim. Deve ser normal para nós, né, esse tipo de movimento. O termo avivamento, né, ou mesmo reavivamento, traz esse sentido, né, de ativação, né, de ativação. Coisas estão sendo restauradas, coisas estão sendo renovadas, né, e quando esse mover do Espírito acontece, é quando Deus está se agradando do que está acontecendo e o poder de Deus ali está disponível para o nosso benefício, para suprir a necessidade da congregação. Amém. Seja lá espiritual, física, emocional, material, não importa qual seja a área. Esse mover do Espírito acontece para beneficiar o povo de Deus. Muito bem. Pastor Beto, então, a gente vê pessoas, às vezes, ali no meio, você está vendo pessoas correndo, pessoas gritando, pessoas rindo, outras chorando, né? Todo aquele mover mesmo, aquele movimento, aquele avivamento.
né? Aquele start mesmo assim. E você vê algumas que estão ali, parece que petrificadas, paradas ali, né? Sim. Sem fazer. Acontece de vez em né? quando. Isso seria. O que seria isso? Será que dá pra gente dar fazer um diagnóstico? Será que seria a pessoa não entendeu essa questão do mover, ou é religiosidade? O que seria isso? Eu poderia dizer que pessoas assim, elas estão em dois grupos diferentes. Existem as pessoas, na verdade eu posso dizer até três. As pessoas que visitam os nossos cultos, que não nasceram de novo, ou seja, aquilo é totalmente incomum. Pessoas novas convertidas, que estão ainda em processo de familiarização com isso. E existem pessoas que vieram de um outro contexto, né, que essas manifestações, esse mover do Espírito, não acontecia com frequência. Então, mas tudo isso vai convergir para a questão de mentalidade, de familiarização, né? Elas não estão familiarizadas com aquilo. Então, para esses três tipos de pessoas, o mover do Espírito vai ser um tanto que chocante. Um tanto que chocante. As pessoas, elas esperam participar de um culto, né? Como se fosse... Eu falei da missa, né? Como se o grupo de música... O estilo de música fosse como se fosse aquele canto gregoriano. Canto gregoriano, aquela coisa, né? Né? Puxado por lírico, todo mundo ali parado, só se movimenta quando, por exemplo, o dirigente do culto, o próprio pastor diz: vamos nos levantar, e a pessoa se levanta, e a pessoa se senta, a pessoa se levanta, a pessoa se senta. Esse é o único movimento que existe. Então, essas pessoas, elas resistem um pouco no início, elas não se entregam por não estarem familiarizadas com o mover do Espírito. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, que é um capítulo onde o apóstolo Paulo trata a respeito de dons espirituais, de coisas espirituais, ele fala algo bem interessante aqui no início desse capítulo. Ele diz: acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? Alguns estudiosos dizem que esse versículo pode ser traduzido da seguinte forma: acerca de assuntos espirituais, né? Ou de coisas espirituais, ou mesmo de espiritualidade. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não é curioso o fato do apóstolo Paulo dizer que não queria que aqueles irmãos fossem ignorantes a respeito de coisas espirituais, né? A gente vê, por exemplo, a importância do conhecimento da palavra, porque o próprio Deus não queria que o homem perecesse por falta de conhecimento. Paulo fala também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que não queria que a igreja fosse ignorante a respeito dos que dormem. E aqui ele diz que ele não queria que a igreja fosse ignorante a respeito das coisas espirituais. Isso quer dizer que é muito importante termos um entendimento a respeito desse movimento, né? Espiritual. Aí na continuidade ele diz assim, no verso 2: vós bem sabeis que éreis gentios, gente sem Deus, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, trocando em miúdos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que nós éramos guiados, antes de nascermos de novo, pelos nossos sentimentos, pelos nossos sentidos. Não estávamos íntimos, nem familiarizados com coisas espirituais. Por isso que coisas espirituais, a princípio, vão nos chocar, porque a nossa mente estava mais inclinada, a alma, né, inclinada para as coisas naturais. Então, é normal, a princípio, termos esse choque ou mesmo conflito, até que a alma ela se adapte, né, às coisas espirituais. A mente for renovada pela palavra de Deus. Aí depois o apóstolo Paulo diz algo interessante. Ele diz: portanto, verso 3, não quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Paulo fala sobre ídolos mudos que não falam nada, que não se expressam, que não demonstram absolutamente nenhum tipo de ação ou reação. Depois ele fala sobre uma ação básica, que é falar. E ele diz aqui, ó: ninguém
vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, quer dizer Jesus é maldito. Agora, em contrapartida, ele diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então, a gente começa a ver que a influência do Espírito na vida de alguém tem o seu ponto inicial já na fala. Quando a pessoa recebe a Jesus, né, nasce de novo, ela confessa Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ali já vem uma expressão local, isso. Né? Ela tem que falar. Aí logo em seguida que Paulo começa a tratar sobre dons espirituais para tornar aqueles irmãos conhecedores de coisas espirituais, visto que eles anteriormente eram ignorantes. Então, nós fomos colocados, implantados num lugar espiritual e precisamos nos familiarizar com isso. A princípio, nós vamos questionar como essas pessoas que não participam, né, diretamente no que está acontecendo na congregação, elas questionam. Mas o importante é não desistir, né? É não permanecer daquela forma. É você ir se expondo a ambientes como esse até que você se acostume com aquilo. Porque aí vai haver os rompimentos, os desprendimentos, isso, conforme essa pessoa ela vai se deixando levar, se render àquilo que até mesmo a princípio ela não entenda, sim, mas que isso é preciso para o avanço, o crescimento dela. Então é por isso, sabe, pastor Roberto, que existem pessoas que ficam um pouco indiferentes, né? A religiosidade também tem parte nisso, por existirem pessoas que vêm de um outro contexto, realmente. Essa questão dessa adaptação aí, desse rompimento, pode-se fazer uma analogia aí, um paralelo com o crescimento natural, né? Que a criança está se adaptando, aprendendo certas coisas, né? Sim. A falar, a correr, a andar, né? E outras coisas mais, né? E assim, e a pessoa quando está entrando e começando nessa nova vida, né? Que é uma nova vida de fato, né? Sim. É um novo, né? Ela nasceu de novo. Então tem coisas ali que ela vai começar a se adaptar, né? E ela tem que entrar, né? Vai ficar de fora, né? E é curioso você traçar esse paralelo aí, né, com o crescimento natural, porque a criancinha, o bebê, ele não faz um curso para andar, né? Muito bem. Não é verdade? Isso. Ele não faz um curso para andar, ele não tem a capacidade de entender. Né? Se alguém for tentar explicar, para você andar... Né? Não tem os 5 passos, você tem que se firmar. Não tem exatamente. Os 5 passos para você andar. Não. Você vê que faz parte desse processo de crescimento. E ele começa a andar e cai, né? Aí levanta. Anda, né? Ele não desiste. Não desiste. Né? Embora talvez ele não entenda, existe um tipo de instinto nele que o leva a agir daquela forma, né? Eu não quero reduzir a pessoa do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus é como se fosse um instinto espiritual. E eu quero trazer esse instinto, relacionar ele à inspiração. Porque o Espírito Santo que inspirou homens a escrever as Escrituras está dentro de nós. Amém. Todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, ele vai nos inspirar. E a maioria das inspirações que o Espírito Santo de Deus traz vai contrariar totalmente a razão. Então o Espírito vai nos levar a fazer coisas que a nossa mente não entende. Mas, como uma criança, né, que é impulsionada, né, ela é levada por esse instinto, nós também devemos ser levados. Não quer dizer que o Espírito Santo vai nos levar a agir de uma forma diferente das Escrituras. Não, muito pelo contrário. As nossas ações devem ter o respaldo das Escrituras, da Bíblia, né? Mas a gente deve se colocar numa condição assim, de disposto, disponível para o Espírito Santo se expressar através de nós. Lá em Atos 2, a gente vê que as pessoas, eles pareciam que estavam embriagados. Sim, não é isso? Verdade. Como é que estava a situação? As pessoas estavam pensando, olhando para eles, né? Quando viu ele daquela forma, né? O Espírito Santo age de uma forma diferente, né? E até às vezes inesperada. Eu imagino que se os apóstolos tivessem conhecimento do que eles fariam com a descida do Espírito Santo anteriormente,
talvez eles nem ficassem reunidos naquele lugar, né? Mas você vê que a descida do Espírito Santo ali levou eles a se portar de uma forma diferente. A experiência ali deles foi, meu Deus, foi transformadora. Embora eles já eram nascidos de novo, porque Jesus, antes de ascender ao céu, soprou sobre eles, né, o Espírito Santo, o que mostra que o batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação. Ali, quando o Espírito Santo veio sobre eles, a gente vê que o comportamento deles... na verdade, o comportamento deles contrariou personalidade, Sim. temperamento. Quem era o Pedro antes do batismo do Espírito Santo? Exato. Né? Mas, na verdade, ali eles assumiram como que uma nova identidade. Né? Uma nova identidade ministerial, por assim dizer. Porque Pedro já começa a pregar, o Pedro covarde se torna agora... Muito bem. Ousado. E a gente vê que intrépido. E a gente vê que aquela experiência foi importantíssima. Né? Eu posso até dizer que foi um rompimento que Pedro passou, impulsionado pelo Espírito Santo, transformou a vida deles. Né? E ali eles se pegaram como que bêbados, como que embriagados, agindo, né? Como se estivessem realmente embriagados mesmo, a ponto de serem confundidos, né? Pelos povos que estavam ali. Como assim? Como assim? Mas você vê que aquela experiência foi determinante para que eles vivessem tudo aquilo que Deus queria que eles vivessem. Né? E aconteceu comigo também experiências assim. Eu posso te afirmar que eu era antes, nascido de novo, filho de pastor. Né? Mas veio de um berço tradicional, assim, né? Eu vim de um berço mais tradicional. Que não tinha... Era aquela linha pentecostal, mas religiosa. Sim. Entendeu? Desde que eu me entendo por gente, eu estou envolvido na igreja, estou mergulhado nesse universo, servi a Deus, mas era muito travado, né? Eu era muito travado, era meio ressabiado com manifestações assim. Era meio engomadinho. Era engomadinho. E outra, rapaz, o religioso, ele é alguém muito crítico, né? Ele não mergulha na piscina. E também não quer que ninguém mergulhe. E não quer que ninguém mergulhe. Tá fechado. E critica quem mergulha. Você tá entendendo? Meu Deus do céu. Mas eu sou prova viva, né, de que a vida da pessoa ela é transformada quando ela se deixa levar, quando ela se permite. Não é que o Espírito Santo vai possuir alguém, não. Muito bem. Né? Muito bem. Mas quando ela se deixa... Eu diria que essa possessão, entre aspas, do Espírito acontece quando a pessoa permite, né? Não é que a pessoa vai ficar num tipo de transe, não. Mas a pessoa, ela fica debaixo do controle, ela se permite ficar debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Está sujeito ao profeta. Mas foi a partir de então, pastor Roberto, que a minha vida, rapaz, principalmente ministerial, mudou. Na verdade, a minha vida, ela assumiu um novo significado com experiências com o Espírito Santo de Deus. Mas eu acredito que são de todos, viu? Se nós pudermos contar, todos nós tivemos um rompimento, aquele momento, né? Um momento que a gente saiu de uma situação que estávamos ali, religiosos, né? Todo cheio de pra que isso, né? Rapaz, pra que esse negócio, pra que aquilo, né? E de repente a gente entra num outro universo, né? Sim. Que é onde a gente quer correr, quer rir, quer pular, quer... Né? Mas é uma coisa inspiracional. Muito bem que você falou. Mas é verdade. É inspirada. A inspiração não é uma coisa assim... É assim, porque quando a gente estava no mundo, antes de conhecer a Cristo, a gente fazia coisas debaixo de influência de entorpecente, né? Ou de qualquer outra coisa, né? Emoção mesmo, sentimento natural. E às vezes achávamos até normal. Não, era normal. Isso aqui tá tudo certo. Normal. Não, tá tudo bonito, não Acontece tem problema com todo nenhum. mundo. Exato. Mas não tinha inspiração nenhuma divina. E agora não. Agora nós estamos num contexto onde nós temos uma inspiração que vem do alto, por causa daquele que habita em nós, né? Nós somos guardiões dessa presença. E essa presença, como o senhor falou, ela quer se expressar. Verdade. Ela quer se expressar. Outra coisa, pastor Beto, a pessoa
Porque assim, essas coisas, o rir, ou o correr, Aham. ou chorar, ou bradar, seja como for, o pular, o dançar debaixo dessa inspiração, isso acontece com um propósito. Claro, Acontece com um propósito. Por quê? claro. Já aconteceu comigo. Cura, ser curado, Comigo também. né? Emocionalmente, Comigo também. fisicamente mesmo, né? Ou um destravamento financeiro, qualquer coisa, né? Que o Espírito Santo ele está esperando a gente dar lugar, né? Para que ele possa se expressar e a gente pegar. Isso. Né? Não é assim? É porque essas reações pela fé também são respostas que nós damos, né? Então, a Bíblia nos diz que o Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3,17. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, né? Então, às vezes a gente tá tão como que engessado pela religiosidade, né, que a gente não deixa o Espírito, como eu falei anteriormente, né, se expressar através de nós. Aí o Espírito sabe como nos tratar individualmente. Não quer dizer que a minha reação no culto tenha que ser igual à sua. Muito bem. Mas a minha reação vai ser importante para mim, assim como a sua reação vai ser importante para você. Perfeito. Não é? Perfeito. Então o Espírito sabe o que nós precisamos. Então, agora, é como eu te falei, né? A maioria desses comandos do Espírito vão contrariar a nossa mente. Aí o Espírito vai dizer assim, agora você pode começar a rir. Aí você, se você for depender da sua mente, Sim. que dela flui a razão, aí você vai questionar, né? Mas rir por quê? Sim, por quê, né? Eu não tenho motivos naturais para rir, né? Aí você começa a calcular as coisas. Eu não tenho motivo natural para rir. Na verdade, eu tenho motivos para chorar. E como é que o Espírito me diz para eu rir? Às vezes até a gente fala, sai para lá, Satanás. Não é? Quando, na verdade, a gente está abraçando Satanás e está fazendo dele nosso amiguinho, nosso parceiro. Quando é a nossa risada debaixo do comando de Deus que vai nos libertar das garras do diabo e demonstrarmos essa parceria genuína que nós devemos ter. Na prática, eu digo, porque legalmente nós já temos comunhão com Jesus pelo Espírito. Mas na prática nós demonstramos quando o Espírito nos diz algo para fazermos e a gente segue o fluxo. E estarmos dispostos a isso. Né? O que dificulta, às vezes, para quem é ignorante, ou mesmo para quem é religioso, é dar o primeiro passo. Mas eu te digo uma coisa, depois que a gente rompe, depois que a gente dá o primeiro passo, meu Deus do céu, é uma vida que a gente não vai querer mais largar. Porque são esses rompimentos que nos levam a experiências como você teve, né? Experiências com o Espírito, experiências com Deus de cura, experiências na área financeira, né? Eu tinha doenças como que crônicas, que vez ou outra voltavam, né? Para mim, eu tinha, pastor Roberto, inflamações constantes na minha garganta. Constantes. Todo mês, ou de cada 15 dias, eu tinha inflamações de garganta. Sabe o que foi que me curou? Foi o mover do Espírito. Uma dose de... Exatamente. Claro uma que, boa gargalhada. juntamente com isso, né, está a nossa confiança na palavra. A confissão é muito importante, mas vão ter momentos que somente a confissão não vai resolver. Muito bem, muito bem. Né? Mas a unção do Espírito. Porque a unção acompanha o comando. Amém. Então, quando o Espírito te dá um comando e você flui ali com ele, você segue com ele, haverá uma unção, que a Bíblia nos diz em Isaías capítulo 10, no verso 27, que despedaça o jugo. o Despedaça. jugo. Então, rapaz, eu tinha um jugo da religiosidade sobre mim feroz. Né? Eu tinha aquela capa de piedade. Né? Mas, rapaz... De piedoso eu não era nada, né? Aquela capa de santidade, mas de santo eu não era nada. A religiosidade, cara, é algo terrível. A gente se desprende da religiosidade seguindo
os comandos do Espírito Santo de Deus, que nos leva a fazer essas coisas meio diferentes, né? Que nos leva a rir, que nos leva a dançar, que nos leva a correr. Eu não critico ninguém. Eu já vi uma vez um camarada começar a dançar capoeira no meio da igreja. Eu já vi gente plantando bananeira. Não, exato. Eu não critico. Deixa o menino dançar. Né? Aí algumas pessoas poderiam rotular que eles usam um termo, né, de escândalo, né? Mas não é escândalo o termo, não. É desordem. Desordem. Alguns poderiam dizer, não, isso aí não tem ordem. A Bíblia nos fala, em 1 Coríntios capítulo 14, para fazermos tudo com ordem e decência. O Espírito Santo é ordenado, é organizado. Olha isso aí, não tem ordem em nada. Porque o religioso, ele encontra até texto, né, para poder validar suas... Pois é, mas a ordem do Espírito, a ordem do Espírito é quando nós seguimos os seus comandos. Exato, isso, exatamente. Agora, a gente está querendo medir a ordem do Espírito de uma forma mental. Se a gente for medir essa ordem do Espírito de uma forma mental, aí a gente vai ficar como os católicos ficam na missa. Quando eu vejo uma pessoa se movendo, né, de uma forma extravagante, eu penso assim, eu não estou calçando o sapato dele, eu não sei nem o que ele está passando. Exatamente. Sei lá, esse cidadão aí está recebendo aí um rompimento aí em alguma área da vida dele ali. Meu Deus do céu, eu fico no meu lugar, porque cada um, como você falou, são experiências individuais, né? Pessoais, né? Exatamente. Eu lembro do pastor Carlos Júnior lá do Zona Norte, ele falou de um irmão lá, muito afogueado, um ministro também, muito afogueado lá. Aí, certa vez, num culto, ele começou a dançar capoeira lá. Aí, pastor Júnior, isso aí faz muito tempo, tá? Pastor Júnior conta isso. Aí ele falou que olhou assim e ficou meio ressabiado, né, com aquilo, né? Vendo ele ali, dando aqueles golpes ali, aqueles giros ali de capoeira ali, né? Aí o pastor falou assim, rapaz, depois eu vou conversar com ele. Isso aí faz tempo, né? Vou conversar com ele, vou chamar ele pra ver esse negócio aí, né? Aí foi chamar ele depois, num gabinete, pra conversar. Aí falou, fulano, tal, rapaz, que negócio é esse, né? No golpe lá, girando lá de capoeira. Aí o ministro, meio chorando, né? Falou pra ele assim, pastor, desculpe, mas o senhor não sabe, eu tinha um problema na perna, né? E o diabo falou que eu nunca ia mais fazer exercício, não ia mais fazer... E eu fui curado. Aí o pastor Júnior... isso. Alguns poderiam... alguns poderiam taxar de meninice, né? Olha aí que meninice, olha só que criancice, né? Quando, na verdade, quem critica é o mais menino de todos. Exatamente, é o que não sabe brincar. Exatamente. Quando Jesus Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas, eu entendo, sabe? Porque das tais é o reino de Deus. É que a gente só vai usufruir, rapaz, numa maior medida ou profundidade e até constância do que está disponível para nós dentro do reino de Deus, com essa mentalidade de criança, como você falou, se divertir na presença de Deus, porque Deus não está parado, Deus não está calado. Isso. Né? Deus está falando, Deus está se movimentando, Deus está rindo, a Bíblia diz em Salmo número 2, né? Que ele ri dos seus inimigos e o Espírito nos convida a agirmos como nosso Pai. Depois que eu conheci essa palavra, eu não conheço mais a figura do meu pai como um carrancudo. Antigamente, antes, para mim era uma pessoa sisuda, né? Que estava só pensando em me pegar. Né? Mas pegar, para dar-lhe uma coça, porque era o pensamento religioso, né? Mas depois, não, é aquele pai, né? Que está sempre rindo. Carrancudo, né? É a carranca. Carrancudo é a carranca. Deus é animado. Deus, o Pai, é alegre. É alegre. É alegre. Quando o Felipe recebeu o comando para correr, se ele falasse, rapaz, vou não. Não, vou não. Esse negócio de correr, não vou correr nada, eu nem vou alcançar. E a gente que pensa que ele só alcançou aquele etíope lá porque ele estava num tipo de carroça. Mas não era carroça, eram carruagens. Aquele etíope não estava numa carrocinha. Sim, exato. Ele estava numa carruagem. Então, para Filipe conseguir alcançá-los, só sendo de um modo sobrenatural. Então, aquela carreira de Filipe ali, então conta de Elias. Sim, né? Em 1 Reis, no capítulo 18, se eu não me engano, né?
quando ele ultrapassa Sim. as carruagens de Acabe, porque a Bíblia nos diz que veio a mão do Senhor Amém. sobre ele, né? E ali a mão do Senhor é uma simbologia da unção. A unção veio sobre Elias e ele correu, ultrapassando aquelas carruagens. Quer dizer, foi mais rápido do que aquele carro, por assim dizer. Então, dizer que correr no Espírito não é bíblico, né? É tão bíblico que tem passagens no Velho Testamento, como também no Novo Testamento, que respaldam isso. Então, tem momentos nos nossos cultos, pastor Roberto, que o pregador vai estar ali ministrando debaixo da influência e inspiração do Espírito, que vai trazer aquela palavra específica que supre a tua necessidade, como a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 12, que as manifestações do Espírito visa um bom proveito, um fim proveitoso, um bem comum, não é como dizem outras versões, que vai suprir a tua necessidade. E aí, rapaz, aquela palavra vai te levantar de uma tal forma que você vai responder correndo. É como se a palavra se incorporasse em você com aquela atitude. Ora, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus corre velozmente. Eu costumo dizer, e quando ela encontra alguém que corra juntamente com ela, nada nem ninguém pare. Então ali é uma resposta de fé que nós estamos dando, que nós recebemos aquela palavra liberada, né? Então o pregador vai estar ali pregando e palavras inspiradas vai alcançando cada pessoa ali. Ele nem sabe às vezes para quem ele está falando aquilo, né? Ele só está se deixando levar pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito pega aquela palavra e vai tratando com as pessoas, vai trazendo salvação para a vida delas, vai trazendo livramento, vai trazendo cura, fortalecimento. E a resposta do povo ali, né? Aquilo que Deus está trazendo é o que na prática vai libertá-las. Quanto mais a pessoa responde e puxa, mais Deus ele consegue, ele vai inspirar o pregador ali, né? E vai trazer mais. Exatamente. Quanto mais a pessoa se abre para aquilo, para receber, para puxar daquela, né? Daquela unção, né? Exatamente. Mais ela vai usufruir daquilo, né? Isso mesmo. O culto é vivo, né, pastor Beto? Claro. O culto é vivo, rapaz. A igreja é viva, né? E tem gente que ainda pensa em faltar culto, às vezes não vem no culto. Aí perde a oportunidade de... Vai perder o livramento de Deus. Vai perder a direção de Deus. Vai perder a resposta de Deus para os dilemas dela, os questionamentos dela. Vai perder a salvação, por assim dizer. Porque todo culto promove um ambiente de salvação. E todo culto é diferente, né, pastor Beto? Exatamente. Tem o seu tom, né? Exatamente. Isso faz parte da multiforme graça de Deus, né? Que é o próprio Espírito, né? O Espírito é a plenitude da graça. Todo culto vai ter um tom diferente, um mover diferente, né? E se a gente segue juntamente com o Espírito, rapaz, a gente vai sair diferente para melhor desse culto, de como nós entramos. Tem pessoas que estão procurando encaixar, colocar o Espírito Santo dentro de uma caixa, né, e fazer, não, o culto tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Do meu jeito, né? É do meu jeito, e o pior é isso, né? É do meu jeito, né? Deixa... E acaba não dando lugar, né, para o Espírito Santo se mover, né? Se mover, né? Ela não se torna um participante. Isso. Né? A gente tem que entender que no culto nem sempre seremos espectadores. O Espírito vai nos levar a nos exercitarmos, a participarmos ativamente do que Deus está fazendo. Não é só ser um consumidor, né? Mas participar é... Se a pessoa entender que o seu consumidor é participar, né? Até que passa. Sim. Você está entendendo? Sim. Desde que ela responda para consumir, né? A questão é quando ela pensa que vai estar pagando por algo. Aí entra um outro ponto, né? Então quer dizer que eu tenho que fazer isso para receber como se fosse um pagamento? Não, não é nada disso. Não. É a demonstração da fé. Ali é uma fé que opera para receber o que Deus está liberando. Que a fé é como uma mão, né? É a nossa mão estendida
para a mão de Deus que já nos foi estendida. É a Amém. nossa participação no processo, é a nossa cooperação em tudo isso. Então, Muito bem. nessas reações existe a fé. Você que está com a gente aí, ó, você está vendo que o tema aqui é muito bom. Tem muita coisa para falar Meu Deus, sobre o isso. tempo já está acabando. O tempo urge, como diz a história, né? Você que está com a gente aí, que está nos assistindo, que está participando aí, que está no chat. Olha, coloca aí no chat aí, como é que foi o seu rompimento? Como é que foi essa sua transição aí? Né? Você era engomadinho como Pastor Beto? Eu também, viu? Engomadinho, tudo assim, né? Tipo, pra que isso? Ou você já era mais desprendido, assim, né? Quando chegou, né? Bem, coloca aí no chat aí, fala um pouquinho sobre isso, sobre a sua experiência em particular com o mover do Espírito, né? Eu posso até encabeçar, se Por você favor, me permite, por favor. né? Falando do meu próprio testemunho aqui. Eu me lembro que recém-chegado na Palavra da Fé, né, e o pastor Eliezer tem uma participação assim importantíssima, né, ele e a Mama G, na minha vida, porque eu servi muito tempo na igreja tocando como músico. E a música acabou promovendo, né, o Senhor e a música, né? O Senhor se utilizando da música, promovendo esse encontro entre o pastor Eliezer e eu. E aí ele me convidou para acompanhá-lo, né, que ele estava saindo de uma banda bem conhecida lá em Natal, a Banda Canal, e ele entrou numa carreira solo. Ele não tinha músicos que o acompanhavam. E aí ele me convidou para tocar o teclado. Era eu no teclado, André Martins, pastor André Martins, que hoje está em Florianópolis, né, na guitarra. Montanha fazia violão, Montanha que está aqui conosco, né, servindo na igreja. E dois amigos nossos, Flávio, batera, e Marcelinho no contrabaixo. E a gente ministrava em diversas igrejas, diversos ministérios. O pastor Eliezer recebia os convites, né? Sim. E a gente acompanhava ele. Rapaz, só que eu muito religioso, né? Esse jeito engomadinho que você falou. Sim. Mas era impressionante o que acontecia nos cultos, porque assim, no momento de música, com a graça, né, que fluía através da vida do pastor, a gente, rapaz, entrava em igrejas tradicionalíssimas, mas a gente via o mover do Espírito acontecendo, jugos sendo despedaçados, quebrantamento, alegria, pessoas dançando, que era incomum, né, para o contexto local. E isso seguido de curas, seguido de salvação, seguido de batismo no Espírito Santo. Era incomum até na minha denominação, que eu sou grato por tudo que eu recebi, né, também durante aquele tempo, mas era muito incomum haver uma enxurrada dessa de mover do Espírito, né, em um culto só. Isso acontecia, meu Deus, de vez em quando. Raramente, né? Mas com o pastor Eliezer era de vez em sempre. De vez em sempre. Então, rapaz, eu comecei a pensar, né? O pastor Eliezer pregando e curas acontecendo, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Eu comecei a pensar, ou todo mundo tá certo e somente eu tô errado, ou todo mundo tá errado e somente eu tô certo. Então, peraí. É mais fácil. Eu penso que todo mundo tá certo, eu tô errado. E aquilo foi mexendo comigo, né, a ponto de... O pastor Eliezer, eu comecei a ouvi-lo ministrar sobre a alegria do Senhor, que isso é um tema muito forte na vida dele. Aí teve um dia, pastor Roberto, que eu cheguei em casa e aí eu me tranquei no quarto, fechei as janelas, para me certificar que ninguém ia ver, né? E como diz o outro, né, o religioso fala muito isso, eu vou colocar o Senhor à prova. E aí eu pus o Senhor à prova, eu disse, Senhor, se esse negócio de alegria for do Senhor mesmo, Espírito Santo, eu estou aqui, então que eu seja contagiado por isso. Aí o Espírito Santo disse, você quer que eu te abençoe? Eu falei, eu quero. Você quer provar do meu poder, da minha unção? Eu disse, eu quero. Ele disse, então comece a rir. Aí eu, não estou com vontade de rir. Ele disse, dê o primeiro passo. Sim. Se você der o primeiro passo, eu vou pegar junto com você. Amém. Aí eu, como é que eu dou esse primeiro passo? Ora. Fazendo conforme você foi ensinado. Sim. Aí eu comecei, Roberto, daqui a pouco, o poder de Deus me envolveu. Daqui a envolveu pouco o quarto ali. Envolveu o quarto. Daqui a pouco eu estava no chão, me contorcendo, barriga
doendo de rir, no bom sentido, né? Mas, rapaz, eu fui curado. Amém. Julgos foram despedaçados. O batismo do Espírito Santo que eu tinha passado a minha vida buscando, todo o apelo para batismo do Espírito Santo, eu ia lá na frente. Eu participava de vigílias, né? Fiz jejum e não era batizado no Espírito Santo. Foi pro Rapaz, monte. depois dessa experiência, depois dessa experiência, fui batizado no Espírito Santo. Essa experiência me levou para perto de Deus, não me distanciou dele. A própria palavra de Deus, eu recebi iluminação da palavra de Deus. Então, você me dizer que isso não é de Deus, é do diabo, chegou tarde. Chegou tarde demais. Eu sou uma prova viva disso. Sem contar com eu já provei e correr, vi. dançar, né? Que eu era todo, Roberto, retraído, tímido, né? Tímido demais. Mas esses rompimentos liberaram a ousadia. Né? Ficou espilicute agora. Espilicute? Não conhecia isso. Pastor João Roberto, falei, tem que ser mais espilicute. Rapaz, eu vou te falar, hoje eu não sou mais dominado pelo medo, eu não sou mais dominado pela timidez. Fazer isso que eu estou fazendo aqui com você hoje, meu Deus. Sim. Para mim, eu ficava para morrer, como diz o outro. Mas não, hoje eu me sinto super à vontade fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Amém, amém. Para cumprirmos o propósito de Deus, até mesmo que se refere à chamada ministerial, a gente precisa ter experiências assim com o Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Senão a gente nunca vai viver na íntegra ou em plenitude o que ele tem para nós. Principalmente quem é escravizado pelo medo, pela timidez. Tem que romper. Certo. Tem que romper. Perfeito. Pastor Beto, olha, top demais. Muito bom. Esse assunto, ele tem uma abrangência gigantesca, Pastor Beto. Tem muita gente com a gente aqui. Eu vou ler rapidinho, porque a gente já vai encerrar. Eu quero até... Dona Gorete dos Santos. Irmã Gorete. Você lembra que eu te falei da pimenta no começo? Sim. Lembra da pimenta? Você gosta de pimenta, né? Rapaz, minha esposa disse que eu sou um nordestino meu fajuto. Não gosta de pimenta. Já não vi que não gosta de pimenta, não. Essa irmã Gorete, lá do Rio de Janeiro, lá de Pedra. A Aninha estava lá e ela fez uma pimenta maravilhosa lá. Que bacana. Que eu gosto de pimenta daquela que tem que ser caseira, né? Certo. E ela pegou e... Mas tu gosta de forte mesmo? De forte, tem que ser pimenta naquela... Aí, hoje essa pimenta aí, ela tá me acompanhando nesse momento que a Aninha tá dando. Aí ela me deu um tubo de pimenta. Irmã Gorete, obrigado. Irmã Gorete, Shalom. Olha, muito obrigado por essa pimenta, viu? Pense numa pimenta boa, a senhora tem que comercializar essa pimenta, viu? E ela planta... a Aninha falou que ela tem uma plantação lá na casa dela, lá, uma horta lá. E ela colhe a pimenta lá mesmo, faz tudo lá, é tudo caseiro, 100%, viu? Ó, muito obrigado, viu? Meu Deus do céu, um forte abraço pra senhora, viu? Top demais a pimenta. De primeira, irmã Gorete, continue fazendo essa pimenta, viu? E lembre-se de mim, viu? Não se esqueça de mim, não. Tem muita gente com a gente aqui, Pastor Beto. Dani Maiara, boa tarde, pastores, graça e paz. Verbo Campos do Jordão, fazia tempo que não apareceu aqui com a gente, hein? É verdade, um abraço, Dani. Dani Maiara e seu esposo e família, viu? Alexandre Henrique, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Henrique, Alexandre, um abraço pra você, viu? Diogo Fujita, graça e paz, meus irmãos, saudações. Diogo Fujita! O homem do Japão, lá do Japão, viu? Grande abraço, Diogo, que lá você é uma grande bênção, são 4 horas da manhã, viu? Aqui no Japão já estamos preparados para receber da poderosa palavra de Deus. Amém? Em verdade vos digo que a graça e a paz têm sido multiplicadas em minha vida pelo conhecimento que tenho recebido desse podcast maravilhoso. Coisa boa, Diogo Fujita, você tem que estar com a gente aqui toda quinta-feira. Rapaz, eu creio no podcast, né? Lá no Japão. Exatamente. Exatamente, Pastor Beto. E o Diogo vai estar com a gente. Ele vai estar com a gente, ele vai vir de samurai, ele vai vir aqui de samurai. É desse jeito. A Maria Vitória também, pode fazer alguma pergunta? Maria Vitória, pode fazer várias perguntas, tá? Carlos Gonçalves, sabe quem é Carlos Gonçalves, né? Lá do Rio? Carlos Gonçalves. Você sabe quem é. Sim. É o nosso Tatai. É o Tatai. Tatai também. Boa tarde, graça e paz, grande queridos. Um abraço. Sabe que é Risley, né? Risley Santos. Conheço Risley. Calão. Sim. Paz, Risley, bom demais. Você tá com a gente aí também. Risley você levou minha esposa, viu? Amém. Gorete Santos também. Amém? Então, olha, amados, um grande abraço. Nós estamos encerrando aqui e vamos iniciar na próxima quinta-feira. A gente tá de volta aqui. Tá bom? Então, shalom, um abraço aí pra vocês. Um abraço, gente. Bênção de Deus estar com vocês. Até mais. Valeu.